Beleza?
Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos dar início à nossa terceira reunião ordinária de 2020, do dia 17 de fevereiro. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada regimental. Éder Augusto Costa. Presente. Fabiano Barbosa. Presente. Francisco Carlos Pinheiro. Presente. Helder da Fonseca Reis. Presente. Jorge Antônio Machado. Presente. Juliana Prudêncio. Presente. Maurício Miguel Gadibem. Ricardo Ferreira, presente. Weber Eugênio de Souza. Presente. William Wagner Gonçalves de Castro. Presente. Em nome do povo e sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos, havendo número regimental, da terceira reunião ordinária de 2020. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de pedir a dispensa da ata. Todos já estão com elas em mãos? Vereador Weber Eugênio de Souza solicita a dispensa da leitura da ata. Em votação, requerimento de dispensa da leitura da ata. Aqueles que aprovam permaneçam sentados como estão. Aprovado por unanimidade. Em discussão, a ata. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Não havendo manifestação contrária por parte do plenário, declaro a presente ata aprovada sem ressalvas. Saliento também a presença do vereador Maurício Miguel Gadibem ao plenário. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura das correspondências recebidas. Não temos, senhor presidente. Por gentileza, eu vou solicitar a vereadora Juliana Prudêncio da Silva que por alguns momentos se retire do plenário, conforme disposto no artigo 5º, inciso 2 do Decreto-Lei 201 de 67. Pela ordem, senhor presidente. Palavra do vereador Fabiano Barbosa. Senhor, eu não estou entendendo pedir a retirada, porque por protocolo ela vai permanecer para que eu chame o suplente da coligação por causa da leitura. Eu convido o senhor, ela vai ficar aqui entre nós. Não sei, mas qual leitura, senhor presidente? A leitura que vai ser feito de uma denúncia que a casa recebeu. Senhor presidente, o senhor me permite? Essa casa tem que ser... Obrigado, senhor presidente. Essa casa tem que tramitar por formas legais, e a gente está aqui por isso. Essa denúncia, ela, no meu ver, no meu entendimento,
ela não pode ser lida no plenário ainda, por não constar, principalmente o identificador da denúncia, não constou o tipo de eleitor na denúncia. Então, eu, senhor presidente, nas formas legais da lei, dentro do artigo 201, que o denunciante colocou, mesmo assim, eu não sei se teve ajuda de alguém, não sei se alguém ajudou, mas está ajudando errado. Então, o decreto 201 consta que tem que ter identificação do tipo de eleitor junto com a denúncia. Então, no meu modo de pensar, hoje a Câmara Municipal não pode receber e ler no plenário essa denúncia. Então, baseado no artigo 201. Então, eu acho que não... Entendeu, senhor presidente? Eu acho que a vereadora foi eleita pelo povo, ela tem que ter o respeito de tratar aqui. E ficar. Essa é a minha opinião e deixo a ser deliberado. O vereador Fabiano Barbosa, só para poder explicar aos presentes, nós consultamos o jurídico da casa e perante os trâmites legislativos, para que a fala do nobre vereador possa ter um consenso, é necessário que tenha a apreciação do plenário, para que o plenário então não aceite a leitura documental do referido processante. Em decorrência dessa circunstância, do denunciante, em decorrência dessa circunstância, tem que ser lido conforme orientações jurídicas da casa. Se o plenário deliberar para que não seja lido, é de acordo com a deliberação do plenário. Então eu vou perguntar... Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o vereador Dinho de Castro Caminhoneiro. Senhor presidente, eu gostaria de ver os provimentos perante o regimento ou lei orgânica, onde determina o plenário aceitar a leitura ou não. Porque é prerrogativo do presidente receber a denúncia. E a casa deveria ter visto isso antes de pôr em pauta. Senhor presidente, permite? Cabe ou não à Câmara receber a denúncia. Então é deliberação do plenário. Cabe à Câmara receber a denúncia. Senhor presidente, posso pedir a palavra para poder me manifestar um minuto? Palavra a vereadora Juliana Prudência. Eu agradeço a preocupação e vejo que o Dinho vai correr atrás de saber da legalidade disso tudo, mas, se possível, eu faço questão que seja lido e que sigam essa tramitação correta, até porque o processo corre em segredo de justiça. Eu li todo o nosso regimento, vi a justificativa do IBAN, toda denúncia feita aqui deve ser lida e deve ser pautada em cima de provas. O processo em segredo de justiça provavelmente não tem como ter provas, e toda e qualquer pessoa que diga o que supostamente tem ali dentro, além de calunioso, é crime, e vai responder por isso, inclusive. Então eu faço questão que seja lido e que votem de acordo com o que entenderem dessa denúncia, porque eu não tenho nada para esconder e estou à disposição do gabinete a hora que vocês quiserem. Tanto falei isso para o promotor, tanto levei todas as provas, levantei a minha defesa e a minha defesa já foi feita, tanto que o maior argumento de toda a denúncia que era do meu lado, era o telefone, já foi devolvido. Então eu estou à disposição. Senhor presidente, a questão de ordem. Com a palavra da vereadora Juliana Prudência, eu como presidente dessa casa, eu quero interpretar, vereadora Juliana, o que diz sempre a Constituição brasileira. A Constituição brasileira sempre diz que qualquer cidadão, seja ele comum, ele é inocente até que se prove o contrário. Está na Constituição brasileira. Então eu vou pedir, de acordo com a vereadora Juliana Prudência, que foi unânime, eu vou pedir a entrada do suplente.
da coligação. Convido o senhor Carlos Eduardo Silva de Oliveira, do Caragorda, primeiro suplente da coligação MDB, DEM, PSDB, PSD, ao qual pertence a vereadora Juliana Prudência da Silva, para ocupar o assento do plenário. Vou pedir ao seu secretário, pelo substituto Elisamara, nossa funcionária do setor de comunicação, que faça a leitura dessa denúncia apresentada, Senhor presidente, pelo senhor Ailson Costa, recebido na Câmara no dia 11 de fevereiro corrente ano. Com a palavra, o vereador Jorge Antônio. eu gostaria que antes de ler o processo, que fosse feita uma suspensão por 5 minutos para que possamos conversar no plenário. De acordo com o regimento desta casa, o vereador Jorge Antônio Machado pede por 5 minutos a suspensão. Como presidente, eu vou acatar o pedido do vereador Jorge Antônio Machado, de acordo com normas regimentais dessa Casa Legislativa. Retornaremos em 5 minutos.
Solicito, portanto, ao senhor secretário, em substituição à fala da nossa funcionária do setor de comunicação, que faça a leitura. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Três Corações, vereador Helder da Fonseca Reis. Idaelson Miranda da Costa, brasileiro, casado, técnico em segurança do trabalho, saúde e meio ambiente, portador da carteira de identidade número 194018 SSP-AP, inscrito no CPF sobre o número 973-698-61284, no pleno gozo dos seus direitos civis e políticos, devidamente inscrito como eleitor na Zona 272, Seção 0036, título número 004326502542, residente e domiciliado, a Rua Olegário Maciel 333, Vila Mariana, Três Corações, Minas Gerais, CEP 37.410, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência oferecer a presente denúncia em face da excelentíssima senhora vereadora Juliana Prudêncio da Silva, com base na Constituição Federal e Lei 1079/50, seguindo o rito estabelecido pelo Decreto-Lei número 201/67, consoante razões de ordens fáticas e legais que passa a expor. Da admissibilidade da denúncia. O artigo 7º do Decreto-Lei 201/67 estabelece que, no artigo 7º, a Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando 1. Utilizar-se do mandato para as práticas de atos de corrupção e improbidade administrativa. 3. Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. A denúncia da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e indicação das provas conforme estabelece os artigos 5º do Decreto-Lei 201/67. Assim, qualquer cidadão poderá efetuar a denúncia em face da vereadora perante a Câmara Municipal para que esta analise a admissibilidade da acusação e posteriormente a instauração do processo. Na admissibilidade da denúncia, a Câmara de Vereadores verificará a consistência das acusações, se os fatos e as provas dão sustentabilidade, se os fundamentos são plausíveis ou ainda se a notícia do fato denunciado tem razoável procedência. Segundo, dos fatos e fundamento da denúncia. O denunciante é brasileiro nato, cidadão da República Federativa do Brasil no exercício dos seus direitos conferidos pela Lei Maior, conforme os documentos em anexo. Portanto, possui plena legitimidade para apresentar a presente denúncia. A denunciada praticou infração político-administrativa grave, sujeita à apuração e sanção pela Câmara Municipal de Vereadores, conforme restará demonstrado a seguir. Trata-se da prática conhecida no meio político como rachadinha, onde um agente público, utilizando de sua posição para nomear ou indicar pessoas, muitas vezes de seu fórum íntimo, a cargos no administrativo, na administração pública, mediante a devolução de parte do salário. A vereadora Juliana Prudêncio da Silva fez a indicação ao Executivo Municipal do senhor Reinan Alvarenga Vieira para que este viesse a ocupar cargos comissionados na Prefeitura Municipal de Três Corações, fato este que ocorreu, sendo que o senhor Reinan exerceu as funções de diretor e secretário adjunto de Meio Ambiente na atual gestão municipal.
antes de exercer, o senhor Reinan Alvarenga Vieira era representante da ONG Arca de Noé, ONG que atua em prol aos animais e que a vereadora usa como principal bandeira do seu mandato. O senhor Reinan, inclusive, participou de reuniões temáticas das comissões da Câmara Municipal de Três Corações como representante da ONG em projetos como, por exemplo, o que declarava a ONG como entidade de utilidade pública. Portanto, senhor presidente e senhores vereadores, o senhor Reinan Alvarenga Vieira era de fórum íntimo da vereadora, sendo que esta, utilizando-se de sua posição como vereadora, o indicou para os cargos comissionados no Executivo Municipal. Porém, o senhor Reinan repassava parte do salário à vereadora, configurando a prática de rachadinha. Esse fato tem sido amplamente divulgado entre os eleitores tricordianos, sendo notícia em jornais, revistas e blogs, conforme reportagens anexas à denúncia. Senhor presidente e senhores vereadores, a prática da rachadinha é, para o cientista político e professor da PUC São Paulo, Pedro Arruda, é uma prática criminosa por utilizar-se de recursos públicos para o benefício privado. E por se tratar de um crime, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais já instaurou um inquérito policial. E o Ministério Público também já atua para a apuração do fato veiculado contra a vereadora. Senhor presidente e senhores vereadores, a prática da rachadinha, em se tratando de matéria penal, pode se encaixar nas seguintes situações. Primeira situação é que, mediante a grave crise econômica que vivemos e com alto índice de desemprego, a vereadora colocar como condição para a indicação a devolução de parte do salário do contratado. Como se trata de dinheiro público, esta situação configurasse como o crime de peculato desvio, ou ainda que a situação seja que antes ou depois do ato de contratação de terceiros, o agente público aceitar a devolução de parte do salário como forma de retribuição. Também estará cometendo ato ilícito, nessa hipótese, corrupção passiva. Ambos os fatos estão elencados no Código Penal brasileiro. Senhor presidente e senhores vereadores, independentemente de um inquérito policial e o Ministério Público atuando no caso, é necessário que esta Casa de Leis, tão importante para o povo tricordiano, atue e investigue o caso, visto que trata-se da conduta de um de seus membros. A omissão em investigar seus membros faz com que a sociedade em geral vislumbre que existe um corporativismo que atua em prol do interesse dos membros dessa casa, dando a impressão de que nessa casa tudo é permitido e nada é investigado quando se trata de um de seus membros. Tanto é claro que temos vereadores que foram condenados criminalmente, ainda que não transitado e julgado, e sem nenhuma atitude de investigação por parte da Câmara Municipal, colocando essa casa em descrédito com a sociedade tricordiana. Senhor presidente e senhores vereadores, a decisão da Câmara é absoluta, independente de se a conduta da vereadora está sendo investigada por outras instituições. É necessário a atuação por parte da Casa, visto que a conduta não condiz com a postura esperada de um membro do Legislativo. Em virtude disso, o pedido abaixo seja atendido e que o fato possa ser apurado por esta Casa, visto que as constantes matérias colocam sempre em descrédito o nome dessa instituição. E é necessário esclarecimento a toda a sociedade tricordiana do senhor presidente e senhores vereadores no uso de suas atribuições que foram conferidas aos senhores por meio do voto popular. Terceiro pedido. Pelo exposto, requer a Vossa Excelência o recebimento e processamento da presente denúncia com base na Constituição Federal e Lei 1079/50, seguindo o rito estabelecido pelo Decreto-Lei nº 201/67. B. Após manifestação do Departamento Jurídico da Câmara, seja a denúncia lida na primeira sessão e submetida sua aceitação ao plenário dessa Casa Legislativa. C. Caso aceita, seja constituída na mesma sessão a comissão processante composta por 3 vereadores sorteados dentre os desimpedidos.
D. Após a instalação da comissão processante, seja notificados a senhora vereadora para apresentar defesa prévia por escrito e indicar as provas que pretende produzir, podendo arrolar até 10 testemunhas. E, com a defesa, seja emitido parecer da comissão processante sobre o prosseguimento ou não, submetendo o feito ao plenário. F. Sendo votado o prosseguimento da denúncia, seja determinado o início da instrução, designando os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários. G. Seja oportunizado ao denunciado a apresentação de razões finais no prazo legal e emitido o parecer final da comissão processante. H. Ao final, seja julgada procedente a denúncia em sessão de julgamento no plenário desta Casa Legislativa por 2/3 de seus membros em votação nominal e aberta, com a competente perda do cargo de vereadora municipal e expedição do respectivo decreto legislativo de cassação do mandato da senhora vereadora. E, em qualquer caso, seja comunicado o resultado à Justiça Eleitoral. Pede deferimento. Três Corações, 11 de fevereiro de 2020, e Daelson Miranda da Costa. Em discussão? Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, o suplente da coligação, do Caragordo. Gostaria da abstenção do meu voto. Primeiro, pelo fato de eu ser o vereador suplente direto da nova vereadora Juliana. Segundo, por ter sido convocado pela casa hoje às 16 horas, então não tive o tempo hábil de estudar toda a denúncia. Então gostaria de pedir a abstenção do meu voto. Devido ao interesse, eu tenho que convocar a suspeição e convocar o segundo suplente da coligação. Segundo suplente é o senhor ex-vereador Luciano Robô. Carlos, eu agradeço o Du, muito obrigado pela disponibilidade, interesse público. Luciano Sanches, presente no nosso plenário. Martins, obrigado. Anuncio no plenário a presença do Luciano Martins. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra. Eu agradeço pelo convite. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador de Indicação Caminhoneiro. Senhor presidente, em base da substituição do suplente, gostaria de pedir mais 5 minutos para a gente poder reunir na sala. Concedidos 5 minutos, voltaremos em 5 minutos.
Estamos em discussão. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Fabiano Barbosa. Mais uma vez, senhor presidente, posiciono, né, igual eu tinha falado antes da leitura, né, desta denúncia, e mantenho minha posição por faltar documentos. Estão faltando documentos dentro do pedido dos autos, estão faltando algumas que aqui não indica provas, né? Indica notícia de fato, alguma coisa assim, vinculada a alguns jornais e na mídia. Então, mais uma vez, eu falo e peço à mesa diretora que não aceite esta denúncia enquanto não tiver realmente as provas, e se tiver prova, né, e também os outros documentos que estão faltando dentro dos autos. É a minha posição, eu tinha falado isso antes da leitura, ao meu ver, não precisava nem ler essa denúncia, justamente por causa dessas divergências que estão dentro dos autos. Então, essa é o meu pedido e o meu posicionamento sobre essa questão. Obrigado, senhor presidente. Câmara, senhor presidente. Palavra do vereador Leandro Wagner Gonçalves de Castro. Senhor presidente, eu faço das palavras do vereador Coati minhas palavras e também temos as independências das instâncias civil, criminal e política. E hoje estamos exercendo o nosso trabalho político. Também vou encaminhar meu voto contrário à denúncia por falta de documento e baseado em que a rachadinha, quem recebeu e onde estão os comprovantes. Se vier uma denúncia formal, acolherei pelo bem da casa. Obrigado, senhor presidente. A palavra é o vereador Francisco Carlos Pinheiro.
O decreto também diz que a denúncia tem que ter um fato determinado, né? Então, não tem fato determinado, não. Nós já recebemos várias outras denúncias e não foi levado a cabo porque não existe. Tem que ter a prova. Cabe a essa casa depois, se aceitarmos a denúncia, formar essa comissão processante e aí se levantar. Mas, como está totalmente irregular, faltando documentação, e se a gente não seguir a lei, então não precisa ter a Câmara Municipal, não precisa ter o Legislativo. Então também meu voto é contra o recebimento da denúncia. Vamos colocar em votação. Em votação, os vereadores que recebem a denúncia permaneçam sentados como estão. Denúncia rejeitada por 6 votos a 3. Agradeço a presença, a participação do ex-vereador, suplente, Luciano Martins da Cruz. Obrigado, Luciano, por participar do nosso plenário. Muito obrigado por estar conosco. E convido novamente a vereadora Juliana Prudêncio para ocupar a cadeira do nosso plenário. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos pareceres apresentados pelas comissões permanentes desta Casa. Pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Redação, Justiça e Cidadania, acerca dos projetos de lei 5217, 5218, 5219, 5220, 5221, 5228 e 5230 de 2019, do projeto de lei 5233/2020, do projeto de lei complementar 555/2019, do projeto de lei complementar 561/2020 e dos projetos de resolução 84 e 85 de 2020. Pareceres favoráveis da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, acerca dos projetos de lei 5218 e 5221 de 2019. Pareceres favoráveis da Comissão de Saúde, Assistência Social, Segurança Pública e Direitos Humanos, acerca dos projetos de lei 5217, 5218, 5219, 5220 e 5228 de 2019 e do projeto de lei 5233/2020. Pareceres favoráveis da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, acerca dos projetos de lei 5217 e 5221 de 2019, do projeto de lei complementar 555/2019 e do projeto de lei complementar 561/2020. Pareceres favoráveis da Comissão de Orçamento, Controle, Finanças e Tributação, acerca dos projetos de lei 5217, 5218, 5221, 5228 e 5230 de 2019, do projeto de lei 5233/2020, do projeto de lei complementar 555/2019 e do projeto de lei complementar 561/2020. Pareceres da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Agentes Públicos, acerca do projeto de lei 5218 e 5230 de 2019, do projeto de lei complementar 555/2019 e do projeto de lei complementar 561/2020. Parecer contrário da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, acerca do projeto de lei 5220/2019. Pareceres contrários da Comissão de Orçamento, Controle, Finanças e Tributação, acerca dos projetos de lei 5219 e 5220 de 2019. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos projetos apresentados. Não temos, senhor presidente.
Apresentação sem discussão de proposições. Pelo vereador Jorge Antônio Machado e Francisco Carlos Pinheiro. Indicação número 42 de 2020. Sugere ao Executivo a colocação de redutores de velocidade na Avenida Deputado Renato Azeredo, próximo à rotatória de acesso ao Parque de Exposição, tanto na direção da rodovia Fernão Dias, quanto ao centro da cidade. Indicação número 50/2020. Sugere ao Executivo a realização de recuperação asfáltica através de operação tapa-buraco ao longo da Avenida 2, no bairro São Jerônimo. Moção número 8/2020. Moção de pesar aos familiares da senhora Maria Mercedes de Andrade, falecido no dia 11 de fevereiro do corrente ano. Pelo vereador Weber Eugênio de Souza. Indicação número 46/2020. Sugere ao Poder Executivo a realização e operação tapa-buraco na Rua dos Lírios, no bairro Jardim Orion. Indicação número 47/2020. Sugere ao Poder Executivo a realização de operação tapa-buraco na Rua Vicente Antônio Martins, no bairro Jardim das Hortênsias. Indicação número 48 de 2020. Sugere ao Poder Executivo a limpeza com a retirada do mato do terreno situado na Avenida São João, em frente aos números 321 e 421, próximo ao Marcelinho Lanche. Indicação número 49/2020. Sugere ao Poder Executivo a realização de operação tapa-buraco na Rua Paraguai, no bairro Jardim América. Indicação número 55/2020. Sugere ao Poder Executivo a colocação de redutores de velocidade na Rua 6, no bairro Jardim Califórnia, próximo ao número 77. Indicação número 56/2020. Sugere ao Poder Executivo asfaltamento da Rua Rio Grande do Sul, no bairro Amadeu Miguel, que se encontra com muitos buracos, tendo em vista que a referida rua ainda é de pedra. Moção número 9 de 2020. Moção de aplauso ao pastor Cláudio Honor Santana, pelo ato heróico, exemplo de solidariedade e amor ao próximo, saltando no rio em prol de salvar uma vida que se encontrava em ato de desespero. Pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Requerimento número 17/2020. Requer ao Poder Executivo que seja realizada a limpeza das escolas municipais de Três Corações. Segundo relatos, estão com mato muito alto, dificultando algumas atividades escolares. Pelo vereador Éder Augusto Costa. Requerimento número 18/2020. Requer ao Poder Executivo a relação de todos os valores gastos com transporte escolar no ano de 2018 e 2019, mês a mês. Requerimento número 19/2020. Requer ao Poder Executivo informações sobre quais providências estão sendo tomadas para a execução do processo licitatório do novo contrato de transporte público de Três Corações. Indicação número 58/2020. Sugere ao Poder Executivo que seja realizada a limpeza com a retirada do mato no terreno que fica localizado na Rua 14, esquina com a Rua 8, no bairro Monte Verde 1. Requerimento número 21/2020. Requer ao Poder Executivo que seja realizados reparos nos passeios da pracinha do bairro Vila Lima, localizado na Avenida Chico Lima, próximo ao número 341. Pelo vereador Ricardo Ferreira. Indicação número 51/2020. Sugere ao Poder Executivo estudos visando a fiscalização do trabalho de operação tapa-buraco e pintura que foi feito no bairro Vilas Boas. Pela Comissão de Saúde, Assistência Social, Segurança Pública e Direitos Humanos. Requerimento número 20/2020. Requer à mesa diretora a convocação da secretária de Saúde, senhora Gilcilene Buzetti Costa, como também do secretário adjunto, senhor Rachid Gadbem Neto, para a sessão ordinária da Câmara Municipal de Três Corações, com o intuito de discutirmos assuntos relacionados à saúde do município. Por todos os vereadores,
Moção número 6/2020, moção de pesar aos familiares de Sebastião Custódio, em razão do seu falecimento ocorrido no dia 11 de janeiro do corrente ano, pela vereadora Juliana Prudêncio, indicação número 59/2020. Reitera ao Poder Executivo a indicação número 311/2019, que sugere a desapropriação do bem particular utilizado como via de ligação entre os bairros Jardim Europa e São Conrado. Requerimento número 34/2020. Requer ao Poder Executivo a manutenção da estrada de terra de acesso à Escola Municipal Nelson Rezende Andrade e Comunidade Rural do Taquaral. Requerimento número 35/2020. Reitera ao Poder Executivo o requerimento número 282/2019. 1. Onde o município define, indica e informa que seja descartados outros tipos de materiais e resíduos, como, por exemplo, materiais eletrônicos. 2. Onde está localizada essa área? Apresentação verbal de proposições pelos vereadores. Vereador Éder Augusto Costa. Vereador Fabiano Barbosa. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador. Senhor presidente, vou fazer mais uma vez a indicação sobre a questão das faixas de pedestre, sinalização pare, no bairro Santo Afonso, ali na altura da escola Maria José Coelho Neto. Vou pedir mais uma vez, quero que seja registrado, depois vou redigir a termos, mas que faça essa pintura, porque, volto a dizer, as crianças da Vila Fernão Dias passam por duas avenidas até chegar na escola Maria José Coelho Neto. Então as faixas já estão apagadas, o bairro Santo Afonso, aquela questão dos pares já estão todos apagados. Então volto a fazer essa indicação. Amanhã eu vou até o prefeito municipal para fazer pessoalmente, mas gostaria de deixar isso registrado para que a gente possa dar uma solução mais segurança naquele local. Vamos, senhor presidente. Obrigado. Vereador Francisco Carlos Pinheiro. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador. Senhor presidente, semana passada eu estive com o secretário de obras no bairro Cinturão Verde, mostrando para ele as indicações que eu fiz, onde que era necessário, e na rua José Maria Ferreira Maciel, nós detectamos grandes irregularidades naquele loteamento, o Recanto do Lago. Então eu vou fazer um requerimento, quero deixar registrado, para notificar o loteador ou o proprietário desse loteamento para que corrija essas irregularidades ou que seja multado, porque está causando um transtorno grande para quem mora na parte de baixo, na Grorinha de Paiva. Então chove lá, não tem o escoamento da água com as bocas de luvas necessárias, e isso vai tudo para a Grorinha de Paiva, e aquelas casas são baixas, está alagando tudo quando chove forte. Muito obrigado, senhor presidente. Pinheiro, inclusive, esse trabalho premente dos vereadores tem sido sucinto. Todos os vereadores têm pedido muito isso. Eu vou aproveitar também, pedir ao órgão competente do município, a secretaria competente, na rua 1º de Maio, na entrada do Triângulo, próximo à Igreja Católica, está acontecendo a mesma coisa. As bocas de lobo estão entupidas, a água está descendo e está entrando na casa dos moradores. Com essa pluviosidade que está acontecendo momentaneamente na cidade e na região, em todo o país, muita chuva, está acontecendo esse caos. Assim como o vereador Fabiano Barbosa, parabéns por estar sempre imbuído no bairro, sempre prestando atenção no bairro dos bairros da Cotia, na forma geral. E também vou fazer uma indicação ao executivo, um pedido, um documento que chegará nesta casa, eu vou colocar ao órgão competente, uma solicitação da escola COC, riscos de acidente, crianças com riscos de acidente, a colocar ali uma indicação de uma faixa elevada de pedestre, um redutor, para que não ocorra o que vem ocorrendo um transtorno
na hora do almoço para que os pais, e tem também um documento a pedido dos pais de aluno também. Então eu peço essa gentileza, quero que conste em ata, documentalmente pela mesa diretora, quero que conste nos canais desta casa, para que a gente faça e providencie a indicação para que o setor competente do Executivo possa fazer tal ação. Vereador Jorge Antônio Machado, vereadora Juliana Prudêncio. Pela ordem. Com a palavra, vereadora. Eu queria aproveitar a presença até das secretárias Isa Paula e Flavinha, para essa indicação que eu fiz quanto ao Taquaral, porque semana passada, até o que eu fiquei sabendo na sexta-feira, terça, quarta e quinta, eles não conseguiram, vários alunos ter aula, chegar até a escola por conta da chuva, que ficou intransitável e o ônibus não conseguiu passar. Então eu queria pedir um carinho maior nesse pedido para o pessoal da CEMOSP, não só nesse, em questão dos outros 2 bairros, porque bastante pessoa que tem que subir lá e às vezes precisa pegar um ônibus, tem uma funcionária que trabalha lá, para passar de um bairro para o outro, ela tem que descer toda a avenida, poder pegar transporte para chegar num outro bairro, sendo que apenas uma rua ali para ligar os dois ia facilitar muito a vida de quem precisa andar a pé naquela questão lá. E é uma recidiva de sempre, Dr. Maurício, inclusive, me acompanha bem nesses requerimentos, quanto ao descarte de materiais ali no entorno da Comuna Santa Fé, do Canil, na qual agora colocaram uma guarita, e eu pedi para saber aonde que ficam certos tipos de descarte, que eles precisam de uma atenção maior. Então veio uma resposta, não veio dizendo aonde que nem quem fica na guarita, nem qual o tempo que ela fica aberta, e muito menos como que as pessoas que fazem o descarte, elas ficam sabendo desse local. Então fica difícil, por exemplo, a gente fiscalizar, eu vejo que o Pinheiro também está sempre querendo essa questão de fiscalizar o pessoal, os carroceiros, o pessoal que pega entulho. Por quê? Porque eles estão descartando em área de preservação. Pode ser que seja por falta de local correto para poder ter o descarte. Então, mais uma vez, eu queria pedir uma atenção para saber aonde é o bota fora e como que as pessoas têm acesso a essa informação, porque até então, se você seguir qualquer carroceiro, você vai ver que ele vai descartar em área de preservação. E isso está cada vez mais prejudicando o nosso município. Obrigada, senhor presidente. Vereador Maurício Miguel Gadibei. Pela ordem. Com a palavra. Sim, eu estou colocando alguns projetos de lei, novamente. Primeiro, torna obrigatória a notificação pelos estabelecimentos de saúde. Eu pus escolares, estabelecimentos de saúde, estabelecimentos escolares do município de Três Corações, das ocorrências envolvendo embriaguez alcoólica ou consumo de drogas por criança ou adolescente na forma que especifica. A Constituição ela autoriza que o poder público possa exigir notificação compulsória para algumas situações. Por exemplo, eu estou chamando a atenção para essa questão do consumo de drogas e álcool em adolescentes e crianças, que é cada vez mais crescente. Quer dizer, a lei ela diz que precisa ser acionado o Conselho Tutelar imediatamente, os pais dessa criança, medidas serem... Ela fala bastante coisa ali. O segundo, Jorge, é meu e seu. É o que dispõe sobre a colocação de assentos e a disponibilização de banheiros nas farmácias e drogarias existentes no município de Três Corações. Eu acrescentei assentos, eu acho que ficou de uma forma legal. Vamos ver se Mariana aprova. O terceiro projeto é um problema que nós estamos vivendo aqui em Três Corações. Eu tentei dar uma solução também legislativa. Ele normatiza a prescrição e a dispensação de medicamentos no serviço de saúde sob gestão municipal no município das Corações, da outras providências. Saúde é um bem, direito universal a partir do SUS. Quer dizer, apesar do SUS ter muitos problemas, o SUS é um dos maiores programas de saúde do mundo. É muito difícil sustentar o SUS, mas isso é problema dos governos e não das pessoas que precisam do SUS. Nós não podemos sacrificar o usuário do SUS. Nós precisamos de gestão para poder fornecer a essas pessoas o que elas precisam, tendo por premissa que o direito à saúde é um direito de todos. Nesse sentido,
os governos, as administrações, elas precisam se organizar para isso. Nós temos um problema sério que é de medicação, distribuição de medicação gratuita. Olha, até que o paciente chegue a poder pegar a medicação, ele já teve que suportar um monte de coisas, ele já teve que passar por médicos, ele consegue chegar. Chega lá, não tem o remédio. E agora estão exigindo ainda que o remédio que o paciente leve a receita do SUS. Que é outro problema. O paciente tem o direito de se consultar com quem ele quiser. Se ele quiser se consultar comigo, é fácil, porque eu atendo na Colônia Santa Fé, eu dou a receita do SUS. Mas tem vários outros profissionais que, inclusive, não existem na cartela, no hall de especialistas que o SUS oferece, que precisam ser atendidos e precisam de ajuda para poder ter acesso ao remédio. Então, esse é um problema que nós estamos aqui nesse momento da cidade, que eu criei essa lei para a gente ver se a gente consegue dar um limite para isso aí, né? A quarta lei institui o programa de acompanhantes de idosos no município de Três Corações. Ela está voltando depois de um acerto com a direção jurídica daqui. Fundamental, o governo municipal tem um programa para acompanhantes de idosos, pessoas em situação de vulnerabilidade e de fragilidade clínica. A lei explica bem. O quinto é um projeto, cadê o Marcelo? Aqui voltando, que dispõe sobre a proibição do uso de agrotóxicos à base de neonicotinoides aqui no município, para proteger os principais polinizadores, que são as abelhas, dando 1 ano de prazo para os agricultores se adequarem. Esses são os projetos. Agora, os requerimentos. O primeiro requerimento, solicitando informações sobre o fechamento do centro de convivência. Alguém sabe alguma coisa? O sétimo requerimento ao Executivo, solicitando informações sobre atendimento médico na Soditre. Eu estendo o requerimento, eu vou resumir aqui por causa do tempo. O oitavo requerimento, solicitando a solicitação de estudos visando a ampliação das passarelas, um requerimento que eu estou reiterando algumas vezes, ampliar os passeios, as passarelas nas pontes. É um problema de segurança e de mobilidade. O nono requerimento, reiterando a solicitação de estudos para a implantação de lixeiras. A nossa cidade é um lixo, ela está um lixo, é lixo para todo lado. Quer dizer, não se cuida, não tem o mínimo de cuidado com isso. Então você acumula sacos de lixo, isso entope bueiro, isso suja, isso traz doença. Não é possível. Não? Vamos lá. Requerimento solicitando providencie vagas preferenciais para todos aqueles que têm necessidade de desembarcar de seus veículos em frente a laboratórios de análises clínicas. Requerendo estudos para restrição do trânsito de veículos pesados na área central da cidade. Requerimento solicitando a construção de uma rotatória à entrada da Casa de Saúde Santa Fé. Aquilo ali é um perigo. Requerimento solicitando a reforma dos banheiros do cemitério. Aí, Jorge. Requerimento solicitando iluminação da Praça da Bíblia. Requerimento pedindo regularização da sinalização na Rua Geraldo Ferreira de Melo, lá no bairro Sueli. Requerimento solicitando informações através da Secretaria Municipal de Saúde sobre a ocorrência de tentativas de suicídio. Por lei isso precisa ser registrado e eu quero essa informação dos últimos 5 anos. Do mesmo jeito, eu faço uma outra solicitação para fiscalização a respeito de informação aos pacientes que estão nos hospitais, nas clínicas, de que é proibido o tal do cheque canção ou calção, ou do cheque, ou de assinar promissórias, ou de deixar garantias quando você tem que fazer um atendimento emergencial. Isso é lei. Obrigado. Vereador Maurício, de toda a relevância que o senhor apresentou, o que me chamou a atenção aqui, há anos a gente vem vendo que o senhor trabalha muito pelo lixo, preocupa-se com o lixo do município. E eu fiz essa indicação logo no início de colocar lixeiras espalhadas pelos bairros, outros vereadores já pediram, e não é tão dispendioso pelo órgão competente do município. As lixeiras, elas não ficariam caras, ficariam baratas e seria uma forma
de fazer com que os bueiros, as bocas de lobos não se entupissem e preventivamente fazer com que os animais como cães e gatos não rasguem essa colinha de lixo, porque os moradores espalhados pelos bairros Três Corações penduram o lixo nas árvores e entopem o bueiro. Então isso me chamou a atenção. Uma outra coisa que eu queria deixar registrada, que eu recebi no meu e-mail hoje da casa, aquela solicitação que eu fiz junto ao gabinete do deputado semana passada, Betinho, será pago a contemplação feita onde aí Pinheiro vai vir aquela da segurança pública do município, essa caminhonete, né, para a área rural, vai ser entregue para a Polícia Militar no valor de R$156 mil essa caminhonete. E a emenda parlamentar também estadual no valor de 80 mil será pago agora em abril. A escola escolhida por mim foi a Escola Franco da Rosa. Eu conversei com a diretora Isabel para que se faça melhorias na escola Franco da Rosa, para que se troque telhados, enfim, o que a escola estiver precisando. Então, semana passada eu voltei de Belo Horizonte aproximadamente com esses quase 250 mil de recursos ao município e que hoje foi confirmado que será pago em abril. Vereador Ricardo Ferreira, vereador Weber Eugênio de Souza. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra. A respeito daquela moção que eu fiz para o pastor Cláudio Honor, eu gostaria que incluísse os 2 barqueiros que estavam lá no dia e os bombeiros que estavam envolvidos nessa operação. Se possível, vamos colocar. Obrigado. Vereador Williandro Wagner Gonçalves de Castro. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, vou solicitar ao setor competente da Prefeitura uma operação tapa-buracos na rua Antônio Sandino Bela Vista, onde ao longo da via, que é muito movimentado, encontra-se com bastantes buracos, colocando em risco o trânsito local. Também vou pedir um tapa-buracos em toda a extensão da rua Alice Alves Vilela, no sítio Tapera. Também encontra-se bastante buracos ao longo da via. Solicito também, senhor presidente, uma colocação de passagem elevada de pedestres na Avenida Tiradentes, próximo ao número 92 do Vila Rica, pedido dos moradores, para isso, visando a segurança e devido ao grande trânsito de veículos ali. E moção de pesar ao familiar de Ademir Donizé da Silva, falecido no dia 8 de fevereiro. Aproveitando, senhor presidente, quero parabenizar os homenageados desta noite, a Lisa Paula Andrade Vilela, secretária de Educação, e Flávia Maria Machado Pereira Rivelo, secretária adjunta, pelo excelente trabalho realizado frente à Secretaria de Educação, com capacitação dos educadores, ofertas de novos cursos na grade escolar, merenda de qualidade e a recente entrega de kits uniformes e materiais escolares em toda a rede pública, além de parabenizar toda a gestão da equipe da Secretaria pelo trabalho sério e a competência que tem feito pela educação de Três Corações. Obrigado, senhor presidente. Seja uma prece. Com a palavra, o vereador. Senhor presidente, eu me esqueci de fazer a indicação, rapidinho. O pessoal que faz visita aos presos, tanto da penitenciária como do presídio, eles não têm um banheiro para fazer as suas necessidades fisiológicas. Eles estão em grupos de mulheres, vão lá no meio do mato para fazer isso. Então eu quero indicar, embora não seja a área, né, de responsabilidade do município, mas quem vai fazer visita são pessoas, são moradores de Três Corações, né? O fato do filho, do sobrinho, do neto estar preso não significa que eles não devam ter um tratamento humano. Então eu vou fazer essa indicação para que seja colocado pelo menos 2 banheiros químicos naquela região. Dá uma parte. Perfeitamente. O Pinheiro, isso é uma luta antiga nossa e existe um projeto de construir um galpão família lá, que inclusive ia ser custeado com verba de transação pecuniária, aquelas verbas depois que o Ministério recebe, que o Fórum recebe, o juiz recebe. Existe um problema que eles falam, que é juntar pessoas num lugar só. Eles acham que isso vai comprometer a segurança. Mas é claro que isso é um problema de direitos humanos e que precisa urgente ser resolvido. Nós estamos há muito tempo questionando isso. Eu ia sugerir para você não fazer indicação, mas você trazer aqui o diretor do presídio
Eu acho que isso precisa ser conversado diretamente, se quiser trazer na nossa comissão, que é de Direitos Humanos, inclusive. Eu acho que é um espaço bom, nós temos até uma história para poder contar com ele, para ele, sabe? Para tentar resolver essa questão. Perfeitamente. Mandar um ofício a ele, O juízo das execuções penais poderia fazer essa transferência de verba, porque existe uma conta própria para isso lá, e essa verba poderia ser revertida na construção desse galpão ou de banheiros, né, que tenham, ou pelo menos, decência para acolher esse pessoal lá. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou pedir encarecidamente aos vereadores que a ata já está extensa para nós nos atermos perante, né, o prazo, porque senão a gente ultrapassa o que a gente tem que fazer. Convido o vereador Williandro Wagner Gonçalves de Castro para entregar uma moção de aplauso para a senhora Lisa Paula Andrade Vilela, secretária municipal de educação, e para a senhora Flávia Maria Machado Pereira Ribeiro, secretária adjunta municipal de educação, pelo excelente trabalho frente à Secretaria Municipal de Educação. Convido também os demais vereadores para virem aqui na frente para fazermos uma foto com as homenageadas da noite. Passaremos agora para a segunda parte da ordem do dia. Sobre discussão e votação das proposições em pauta, solicito ao seu secretário que proceda à leitura das proposições a serem discutidas e votadas. Lembramos aos presentes que as proposições em votação nesta reunião foram previamente apreciadas e discutidas pelas comissões permanentes desta Casa Igreja. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar número 561/2020, que dá nova redação ao artigo 55 do caput da Lei Complementar número 525/2019, de 5 de novembro de 2019, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo urbano no município de Três Corações e dá outras providências. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados como estão. Projeto de lei complementar número 561, aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 5233/2020, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Fundação Hospitalar São Sebastião para o repasse oriundo da emenda parlamentar número 2755003/2019, referente ao incremento para o atendimento de média e alta complexidade, MAC, no exercício de 2020 e da outras providências. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados como estão. Projeto de lei número 5233, aprovado por unanimidade.
Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 5230/2019, que autoriza o Executivo Municipal a rescindir o contrato de concessão de captação e tratamento de esgoto com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, e da outras providências. Em discussão? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Fabiano Barbosa. Senhor presidente, eu gostaria de pedir o adiamento desse projeto, da votação desse projeto, que já foi adiado, porque alguns companheiros, apesar que eu sou favorável, mas me apontaram algumas ilegalidades que estão dentro do projeto, e para a gente poder analisar ele, né, mais justamente, mais com a legalidade certa, para a gente poder fazer os trâmites certos dentro dessa Casa Legislativa. Eu gostaria de pedir 7 dias para a gente ter um pouco mais de segurança na votação. Cumprindo o regimento interno da Casa, esse projeto já havia sido adiado por 7 dias pela discussão. O regimento da Casa fala, é trâmite, o vereador pode solicitar agora os 7 dias da votação, é isso que o vereador está pedindo. E eu, como presidente, seguindo o trâmite com a mesa diretora, vou colocar em votação o adiamento da votação por 7 dias, segundo o pedido do vereador Fabiano Barbosa Coati. Portanto, os vereadores que aprovam o adiamento por 7 dias da votação do projeto permaneçam sentados como estão. Aprovado por 6 votos a 3. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 5217/2019, que estabelece normas gerais disciplinadoras para o descarte de medicamentos, na forma que se especifica no município de Três Corações e da outras providências. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados como estão. Projeto de lei número 5217, aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 5218/2019, que dispõe sobre a política municipal de promoção da igualdade racial no município de Três Corações e da outras providências. Em discussão? Pela ordem. Com a palavra o vereador Maurício. Eu tenho alguns projetos que estão aqui que eu estou deixando de comentar pelo tempo, mas esse projeto eu ouvi um comentário agora que eu acho extremamente pertinente e importante. Posso falar? Eu estava aqui, a Juliana estava fazendo um comentário a respeito do Taquaral, e o Éder muito sensivelmente disse uma coisa aqui do lado que eu acho que merece a minha voz para poder dar destaque. Ele disse assim, aqueles alunos não sobem lá, aquele pessoal não sobe aquela terra porque são pretos. Ele disse assim, e eu falei assim, rapaz, precisamos pensar isso mais a fundo e mais a sério. E aí eu comecei a pensar comigo, se fosse uma outra comunidade, por exemplo, de pessoas mais abastadas, será que aquela estrada estaria arrumada? Eu não sei se as pessoas sabem, Taquaral não tem água, não tinha água direito, nós estamos em 2020, nós não estamos em 1950, não, 1910. Nós estamos em 2020, o Taquaral é uma comunidade quilombola, deve ter o quê? Lá quase 500 pessoas? Deve ter quase 500 pessoas. Negros, na sua maioria. Que não tinha água. Quer dizer, falar que a estrada deles não passa carro e eles não têm direito a ir para a escola ou ir para procurar um médico ou vir à cidade, é café pequeno. É uma questão seríssima que a cidade não sabe que existe. Então essa lei aqui é uma lei que dispõe sobre a política municipal de promoção da igualdade racial no município de Três Corações. Ela tem uma relevância, se ela for colocada em prática. Ela tem uma relevância de trazer esses temas à baila. Inclusive, ela fala de comunidades quilombolas. E queria agradecer os vereadores que estão aprovando esses meus projetos, inclusive esse. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Fabiano Barbosa. A gente entende, né, o projeto, né, e tem minha aprovação, a gente entende a preocupação do vereador e citou uma comunidade.
a gente não pode só destacar isso, né? Porque a comunidade de São Bentinho também ficou, né, devido às chuvas, ficou muito aluno sem ir para a escola. Inclusive, eu estou até levando algumas indicações aqui, alguns moradores da comunidade, né, que, né, tem um certo conhecimento e usa as redes sociais para poder falar besteira, para poder falar que o vereador não exerce a sua função ou não está preocupado com determinadas localidades, você entendeu? Então, eu ressalto aqui o projeto, né? Mas assim, eu acho que precisamos todos, né? E eu fui das pessoas, dos vereadores aqui, e muita gente me ajudou por questão da água. E ainda não resolveu totalmente. Ainda precisa ter algumas melhorias, alguns locais que a água ainda não chegou, né? Então, eu ressalto o projeto da questão racial, mas algumas situações o Executivo tem passado, não é questão racial, é questão do tempo, né? Nós nunca tivemos, assim, faz tempo que a gente não tem a questão dessa chuva que nós estamos passando, ainda bem, graças a Deus, que não atingiu Três Corações com enchentes, muitas enchentes igual aos anos passados, ou muitos anos anteriores. A gente vê o caos que está no nosso sul de Minas, mas eu acho que assim, não cabe dentro desse projeto ressaltar só essa questão. Eu, né, volto a dizer, um projeto maravilhoso, mas nessa questão eu acho que não cabe dentro do projeto falar isso, porque outras comunidades que não são negras também sofreram com essas demandas, essas chuvas, essas colocações que o município ainda não colocou. Estive hoje falando sobre essa questão de estradas rurais no nosso município, principalmente para os nossos alunos. Mas amanhã levarei essas pessoas que ficam na internet algumas indicações antes da chuva, né, que hoje estão causando isso, para ver, né, se tem um pouquinho de sensibilidade e fala a verdade, né, volto a dizer, nas redes sociais. Obrigado, viu, senhor presidente? Com a palavra, o vereador Éder Augusto Costa. Eu vou discordar do vereador Batista. Eu acho que é racismo, sim. É racismo velado, mas é racismo. No ano passado, no ano atrasado, não me lembro, nós tivemos em Brasília, a respeito de uma verba de R$1 milhão. Nós iríamos perder com 15 ou 10 dias de prazo. Nós, inclusive, fizemos um vídeo lá de Brasília para que acelerasse o processo em Três Corações, para que a gente não perdesse essa verba. A verba de R$1 milhão dava muito bem para fazer aquele serviço. Mas eles são os últimos a serem lembrados, infelizmente. A verba foi... Chama aquele bairro, não pegou ali não. Chácara? Foi? Estância dos Reis. Foi para um bairro, não desmerecendo quem mora ali, não desmerecendo, pelo amor de Deus, né? Eu acho que todos são merecedores. Mas o bairro já tinha um calçamento de bloquete e foi asfaltado por cima com a verba de R$1 milhão. Por que essa verba não foi para o Taquaral? Por que essa verba não foi para a cota ali perto do portão? Porque são os últimos a serem lembrados, essa é a verdade. Infelizmente, os últimos a serem lembrados. E aí eu chamo para a questão racial. Eu chamo para a questão racial, porque não tem outra explicação. Eles ficam sem aula porque o ônibus não desce lá. Ficam sem aula porque os ônibus não descem lá no Taquaral para pregá-los. E aí, por muito barro, não conseguem ir até a parte, um pedaço que tem asfalto, e o asfalto lá, gente, é questão de 800 metros. Por que até hoje não foi resolvido? Nós vamos para 7 anos do prefeito. Por que não foi resolvido? Por que é tão difícil assim resolver o problema do Taquaral? Será que realmente é? Porque não tem verba? Não, verbas vieram. Mas aquele povo não está sendo assistido.
Aquele povo não está sendo... Isso é historicamente falando. Historicamente falando, o povo não está sendo assistido. Tanto faz se eles vão para a escola ou não. O que me parece é isso. Tanto faz se vai para a escola ou não. Teve um ano que no dia da consciência negra, eles não foram para a aula porque o ônibus não desceu para pegá-los. Como que nós vamos ter igualdade se nós não damos mecanismos para que essas crianças elas consigam sair dessa situação delas? Já são pobres, negras, moram longe da cidade. Tudo isso vale. Tudo isso vale para não mandar o recurso que precisa ser necessário. Então, eu só posso enxergar isso. E não é só aí não. Flora também passa pelo mesmo problema. Flora passa pelo mesmo problema. População carente, não tem condições de ir, brigam há muito tempo, porque para entrar na escola tem que enfrentar um lago que fica em frente à escola. Isso não é de hoje, não. Isso aqui, eu ouço essa reclamação. Eu estou aqui há um mandato, mas eu tenho certeza que os vereadores já estão ouvindo isso há mais tempo. Há muito mais mandatos que eu. Por que não se resolve? A Fernandinho deu fresa aí para o prefeito fazer o que ele quisesse. Por que não foi lá e resolveu o problema? Por que não resolveu o problema? O prefeito gastou 375 mil reais para fazer passeio lá no Morada do Sol, Vila Rica e São Conrado, onde não tinha nem casa. Mas um passeio de 300 mil para Nova TC não tem. Por que essas pessoas não são assistidas? Por quê? Falta de verba? Não. Se tem 375 mil, não desmerecendo, volto mais uma vez a dizer. Você tem que cobrar daquelas pessoas, daqueles terrenos. Mas lá não tinha casa, a quantidade de casa que precisava. Ali o pessoal está quase morrendo na beira do asfalto. E não tem. Para eles não vai, a verba não chega, não tem dinheiro. Então é essa a pergunta, porque as respostas que vamos ter são essas. Flora, Taquaral, Novas Articulações, Cinturão Verde, Parque do Sara, Brejinho. São populações carentes que não veem o poder público chegar até eles, pagando impostos caros e sofrendo com isso tudo. Por que não chega? Por que não chega? Essa é a pergunta. Muito obrigado. Boa noite, senhor presidente. Com a palavra o vereador Fabiano Barbosa. Eu não entendi o que depois esse projeto tem a ver, né, com o desabafo do vereador. Mas já que se tocou no assunto, né, então vamos lembrar essa casa aqui, né, e falo esta casa porque muitos vereadores tiveram culpa, né, e falam culpa com letras maiores, né, porque a questão da Nova TC. Porque existia um projeto tramitando nesta casa há muito tempo, né? E alguns vereadores aqui entenderam, né, por bem matar um projeto do financiamento do passeio da Nova TC, um projeto do trevo da Cutia, onde é o caos, o projeto ali do novo trevo do João Laje, ali nas mediações ali do Rio do Peixe, né? É simples. Acho que o projeto veio 3 vezes para cá. Acho que veio 3 vezes, se não me engano, né? Veio e alguns vereadores, né, que entenderam que o financiamento era muito caro, porque senão já estava pronto. Porque se vota na primeira vez, quando o prefeito pediu, estava pronto. Aí o projeto voltou com muito sacrifício, com muita emenda, com muita coisa, e até agradeço os vereadores que tiveram, né, essa capacidade de fazer essas emendas, né, para alguns lugares aqui. Parabéns aos vereadores. Mas já estava pronto. Agora, chegou o ano eleitoral, aprovamos o ano passado. E eu estou acompanhando isso na Secretaria de Planejamento faz tempo. Eu estou acompanhando isso, senhor presidente, para poder, já que nós aprovamos com uma certa demora, por causa de alguns vereadores, mas aprovamos. Eu estou acompanhando quase que diariamente.
está agarrado na Caixa Econômica Federal, pedindo quantos e quantos pedidos da Secretaria de Planejamento para que seja analisado com urgência esses pedidos, para que a gente, eu falo todos, o prefeito, nós aqui, né? Esse ano eleitoral a gente não vai poder inaugurar nada, não, mas não é a inauguração que vale, é o passeio pronto, é a rotatória pronta, é isso que é o mais importante. Aqui não tem A, B, não, C, não. Nós estamos aqui representando o povo. E quando se fala apontar algumas feridinhas, é muito fácil. Eu quero ver passar sabão no que está feito. É muito fácil dentro desta casa, e depois da palavra franca, eu até vou falar sobre isso, porque quando eu não venho, com todo o respeito, quando o leão não vem, parece que as hienas fazem a festa. Eu tive alguns comentários aí de alguns vereadores que falaram, né, quando eu não estou presente, quando eu estou presente eu não falo, né? Falaram aí de pessoas aí ligadas ao governo, que eu não estava, mas eu vou falar na palavra franca. Mas eu só queria deixar isso, senhor presidente, né, que a gente tem que falar o certo, né? É claro que tem deficiência, é claro que vai ter deficiência quem estiver lá, mas vamos devagar, vamos analisar o que foi feito. Então, volto a dizer, Maurício, desculpe falar isso, mas o projeto é de suma importância, e parabéns, e esses tipos de projetos que servem para engrandecer essa casa e essa situação. Parabéns pelo projeto, mais uma vez. Pela ordem. Vamos nos atentar ao tempo. Palavra franca agora, por gentileza. O projeto está em votação. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados como estão. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 5219/2019, que dispõe sobre a conservação, limpeza e desinfecção de caixas d'água. Oh, mas peraí, não tem tempo aí, deixa eu ler, não. Tudo. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 5219/2019, que dispõe... Escute primeiro e depois eu cabo. Eu quero que senhor secretário, por gentileza. Projeto de lei número 5219/2019, que dispõe sobre a conservação, limpeza e desinfecção de caixas d'água e reservatório em estabelecimentos que se especificam no município de Três Corações e dá outras providências. Em discussão? Pela ordem. Com a palavra, vereador Maurício. Eu queria aproveitar a presença da Lisa e da Flávia aqui para poder dizer que esse projeto diz respeito também à questão da educação. Quer dizer, ele normatiza um pouco a questão da conservação, limpeza e desinfecção das caixas d'água, inclusive nos estabelecimentos escolares. Então, é um projeto sobre isso. Queria agradecer a vocês. Todas as vezes vocês respondem com muito cuidado, com muita precisão todos os requerimentos que a gente faz, né? Inclusive os projetos. Nós tivemos um projeto aprovado na semana passada aqui, meu também, que eu gostaria muito que vocês colocassem urgentemente em prática, que é a exigência do cartão de vacinação na hora da... Eu sei, mas tem muita gente que não faz, Lisa. Não, mas a partir dessa lei é uma exigência que se apresente na hora da matrícula, porque é muito grande o número de crianças que está diminuindo o número da vacinação. Inclusive o herpes zoster, por exemplo, o que vem aumentando é impressionante. Só questão de vacina, só questão de ocupação disso. Então é preciso fazer esse trabalho, assim, a partir dessa lei. Eu queria pedir isso para vocês. Essa lei também diz a mesma coisa, que é a respeito de normatizar caixas, limpeza, desinfecção, manutenção dessa limpeza das caixas d'água. Agradecer a todos os vereadores que acompanham essa votação, que acompanham a produção desse projeto, né?
É uma questão de saúde pública. Obrigado. Era hora. Com a palavra, o vereador Éder Augusto Costa. Primeiro, quero manifestar a respeito do tempo, porque o senhor deu 10 minutos no vereador com direito de resposta e eu não tive direito de resposta. Então, eu vou deixar aqui minha indignação. Vamos ser iguais, igualitários para todos, só isso que eu peço. O segundo ponto é a respeito das votações, que o vereador falou que nós votamos contrário. Na verdade, quem retirou o projeto foi o prefeito. Né? Quanto à nova Três Corações, se tivesse dado os 375 mil, o dinheiro o passeio já estaria pronto. Então, por que não lembrou disso quando foi gastar o dinheiro? Para mim, não tinha necessidade. Obrigado, presidente. Eu vou pedir mais uma vez para a gente se atentar, é só questão de tempo, Éder. Isso não é porque você já tinha falado, ele tinha falado, eu pedi para deixar uma palavra franca. E sempre quando for um vereador usar da palavra, que use da palavra em cima do projeto em questão de votação, porque senão a gente sai do tempo. Só isso. É só uma questão de ordem, só uma questão de ordem. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados como estão. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 5221/2019, que institui a campanha Dezembro Verde, não ao abandono de animais no município de Três Corações e da outras providências. Em discussão? Na ordem. Com a palavra o vereador Maurício. Esse é um projeto também da minha autoria, que eu convidei a vereadora Juliana, né? Nós estamos assim, hoje é um dia dela aqui, para aprovar agradecer a todos e dizer que isso aqui tem muito mais uma questão cultural do que uma questão de data, né? A questão de abandono de animais, é uma questão cultural, esse respeito, né? É isso, obrigado. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados como estão. Projeto de lei número 5221, aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto de resolução número 84/2020, que cria comissão especial para parecer de veto total número 1/2020 ao projeto de lei número 5207/2019, que acrescenta o parágrafo único ao artigo 6º, da nova redação ao artigo 12, acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 7º, acrescenta os incisos 4º, 5º e 6º ao artigo 13º, acrescenta os incisos de 1 a 4 ao parágrafo único do artigo 23, todos da lei número 4432/2019, de 23 de agosto de 2019 e da outras providências, compostas pelos vereadores Jorge Antônio Machado, Ricardo Ferreira e Juliano Wagner Gonçalves de Castro. Em discussão? Pela ordem. Com a palavra o vereador Maurício. Esse projeto é um projeto que acrescenta os conselhos junto da lei. Olha, vocês viram um nomão feio aqui, todo mundo viu. Eu tenho a impressão que muito pouca gente entende esse projeto. E é importante falar isso porque tem esses fofoqueiros de plantão que pensam que essa casa não trabalha e que falam muito mal do vereador. Isso aqui é uma coisa importante. Atrás desse nomão aqui tem uma coisa importantíssima, que é tentar mobilizar o controle social sobre o que é feito dentro do Executivo. Então nós estamos acrescentando os conselhos como instância de deliberação quando o prefeito quiser contratar os serviços de alguma organização social. É claro, o prefeito vetou. O que está sendo votado agora é uma comissão para estudar o veto. Vamos deixar claro o que está acontecendo aqui, para vocês terem noção. Obrigado, presidente. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados como estão. Projeto de resolução para estudar o veto, número 84, aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto de resolução número 85/2020, que cria comissão especial para emissão de parecer ao veto total número 2/2020, ao projeto de lei número 5201/2019, que autoriza a instituição do programa Licença Paternidade para os servidores públicos do município de Três Corações e da outras providências. Em discussão? Pela ordem. Com a palavra o vereador Maurício. De modo semelhante também esse projeto, que é um projeto
da minha autoria com o Jorge e o Pinheiro, que autoriza, ele amplia a licença paternidade, ou seja, autoriza a ampliação da licença paternidade do servidor. Paternidade. Isso já é autorizado a nível federal, nós estamos tentando adaptar isso a nível municipal. O prefeito vetou, nós estamos agora votando uma comissão para estudar esse veto. Obrigado. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados como estão. Projeto de resolução aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar número 555/2019, que cria regras específicas para o loteamento Recanto Paraíso e Flora, visando a implantação da infraestrutura mínima do que se cuida. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados como estão. Projeto de lei complementar aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 5220/2019, que disciplina a apresentação de artistas de rua nos lavradouros públicos no município de Três Corações e da outras providências. Em discussão. Pela ordem. Com a palavra, vereador Eu Gomes. posso retirar o projeto? Em primeira discussão? É porque a gente ficou de fazer alguma emenda nele. Alguém fez? Então vamos pedir 7 dias. Pode ser retirado o projeto até em primeira votação, né, de acordo com orientações legislativas. Como ele estava com 7 dias da discussão, o vereador Maurício está solicitando agora 7 dias da votação. Isso o regimento interno pode, mas 7 dias... emenda ainda, manhã? A emenda pode ser entrada agora.